Queridos irmãos e irmãs, caríssimo Padre Anderson, hoje nós escutamos essas palavras de São Paulo na primeira leitura que merecem a nossa atenção. Ele diz: a ciência incha, mas a caridade constrói. Nós vivemos um tempo em que há muito conhecimento à disposição. Talvez não tenha havido na história nenhum outro tempo em que tenha havido tanto conhecimento de tão fácil acesso. Hoje, qualquer católico não pode mais alegar falta de meios para adquirir sua formação, porque há muita formação à disposição. Porém, talvez nós não tenhamos vivido tempos em cuja caridade tenha se esfriado tanto. Jesus fala disso no capítulo 24 de São Mateus, no seu sermão sobre o fim dos tempos. Ali ele diz que a anomia é a palavra grega que ali está, ou seja, a completa ausência da lei de Deus se espalhará de tal modo que a caridade de muitos esfriará. E qual é o problema? O problema é que a verdade sem a caridade se transforma numa arma de condenação, numa arma que pode levar pessoas para o inferno. É por isso que São Paulo diz na sequência: se alguém acha que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, ele é conhecido por Deus. Isso é extraordinário. Porque São Paulo aqui coloca o outro lado do conhecimento. Ou seja, do lado de cada conhecimento está o conhecimento que leva à caridade. Mas do lado de lá da caridade está um outro conhecimento, que já não é o meu conhecimento, mas é o conhecimento que Deus tem de mim. Será que nós nos enxergamos tal como Deus nos vê? Será que mais do que conhecer a Deus, nós conhecemos o conhecimento que Deus tem de nós mesmos e o conhecimento que Deus tem de si mesmo? Esse conhecimento nós só adquirimos por meio da vida de oração. A Escritura diz que Abraão andava com Deus e também o chama de amigo de Deus. Todos nós devemos ser amigos de Cristo. É Ele que diz, segundo São João na última ceia: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, queridos, amados. É quando nós vemos quem Deus é e quem nós somos diante dele, para ele, em quase nada, uma fagulha, uma pontinha de ser, ainda mais tão cheia de defeitos, tão munida de nojeira, de ruindade, de amor ao prazer, de egoísmo. E o imenso amor de Deus,
como um oceano que se derrama sobre nós sem nos destruir, quase que num milagre. É aí que nós entendemos que o conhecimento pode inchar. Se não for um conhecimento de Deus, se não for um conhecimento profundo de Deus, se é um conhecimento só superficial. São Paulo fala disso a Timóteo, quando ele diz: foge de vãs discussões. Porque esses, de São Paulo, não procuram a ciência que é de acordo com a piedade. E a palavra piedade aqui, eusebeia no grego, significa vida espiritual. Aqueles que não buscam a ciência que leva à profundeza da vida espiritual, mas apenas ficam na superfície, apegados a fórmulas, apegados a exterioridades, a manifestações superficiais, que desconhecem a profundeza de Deus, o amor de Deus. São Paulo aplica esses princípios num caso concreto que havia na igreja de Corinto. O que acontecia? Nos cultos pagãos se ofereciam carnes sacrificadas a ídolos. E depois de oferecer aquelas carnes sacrificadas, elas eram vendidas no açougue, por assim dizer. É como se o templo tivesse, no lugar anexo, um açougue, em que se vendiam aquelas carnes imoladas. Então, São Paulo diz, é como se houvesse duas categorias de cristãos. Uma categoria que sabe que aqueles deuses não existem, que sabe que aqueles cultos são apenas uma encenação, que não acreditam naquela feitiçaria e que vão ali e compram aquela carne porque talvez seja mais barata, porque é uma carne como qualquer outra. Mas há outros cristãos cuja consciência ainda não está suficientemente formada, cuja firmeza na fé ainda não está consolidada. Pessoas que, por algum motivo, não conseguiram ainda superar certas ingenuidades que existem no começo do caminho de conversão. Então São Paulo diz, olha, se você que é forte vai lá e come carnes sacrificadas aos ídolos, você está fazendo o seu irmão que é fraco cair, porque ele não tem a mesma consistência que você. Ele diz, quando eu comer as carnes de animais sacrificadas aos ídolos, nós sabemos que um ídolo não é nada no mundo e que Deus é um só. É verdade que alguns são chamados deuses no céu ou na terra, e muita gente pensa que existem muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, existe um só Deus, o Pai, de quem vêm todos os seres e para quem nós existimos. E ainda para nós existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe e nós também existimos por Ele. É grandioso esse modo como São Paulo apresenta a divindade de Jesus. Inclusive o mistério da união da humanidade de Jesus com a divindade, porque ele diz que existe para nós um só Senhor Jesus Cristo, e através dele, de Jesus Cristo, tudo existe, e nós mesmos existimos por causa dele. Então ele continua, mas nem todos têm esse conhecimento. De fato, alguns habituados até o presente ao culto dos ídolos comem da carne dos sacrifícios como se ela fosse mesmo oferecida aos ídolos, e assim a consciência deles, que é fraca, fica manchada. Então São Paulo diz claramente, então, por causa do teu conhecimento, o fraco perece.
o irmão pelo qual Cristo morreu. Ou seja, São Paulo leva aquelas pessoas da comunidade de Corinto que têm uma melhor formação, que são mais fortes na fé, a tomarem responsabilidade pelos irmãos que estão começando. Ele diz: Cristo morreu por causa deles. Como é que você se permite ser leviano? Induzir o seu irmão ao pecado, fazê-lo cair. Fazê-lo cair, isso significa escandalizá-lo. Hoje é o que mais acontece. Eu fico admirado como questões da mais alta complexidade teológica são banalizadas na internet. Problemas que talvez demandariam concílios gerais da igreja. Situações que, mesmo para os teólogos mais refinados, são espinhosas, confusas, e que são simplesmente tornadas triviais na boca de aventureiros que fazem o quê? Escândalo, levam os outros a pecar. Ontem mesmo, uma pessoa me mandava uma mensagem e me dizia: padre, esses dias um amigo meu me convidou para ir num grupo tal, e neste grupo eles falam muito mal das coisas modernas, do rito moderno da igreja, do catecismo da igreja católica, diz que nós temos que pegar aquelas coisas mais antigas, etc, etc. O rapaz está só se convertendo, mal chegou na igreja e já querem levá-lo para uma divisão sectária. Isso é fazer os outros cair. Isso é levar as pessoas à queda. Elas sequer têm tempo de amar a Deus, de conhecer a Deus, de desfrutar dos sacramentos. Elas nem sequer conseguiram ainda compreender direito o catecismo da igreja e já são levadas a uma espécie de tiroteio. Você entra atirando. Como assim? Isso é escandalizar. O mesmo tipo de escândalo comete aqueles, por exemplo, que, reduzindo tudo isso à cultura, fazem o sincretismo do culto cristão com o culto de outras religiões. Então, por exemplo, digamos que eu seja o padre responsável da minha igreja e eu convido pessoas de cultos idolátricos, de cultos de feitiçaria para virem à igreja. Vamos fazer uma celebração sincrética. Por mais que eu ache que aquilo tudo não passa de cultura, tem nada de espiritual, a gente que pensa assim, quantas pessoas vindas daquele mundo ficam chocadas. Eu já vi certos atos sincretistas na igreja que escandalizaram pessoas da África, por exemplo, e que me disseram: nós tivemos que renunciar a isso para ser cristãos. Aí chegamos no Brasil e vemos isso em cima do altar. É o fim da picada. Ou, por exemplo, esse tipo de feitiçaria um pouquinho mais, digamos, sofisticada, que existe até no meio da prática católica. Esses dias eu falava sobre isso, uma pessoa me escreveu: padre, eu passei 10 anos na feitiçaria para chegar na igreja e encontrar mais feitiçaria. Estou farta. Eu quero apenas os sacramentos, a oração, estar na igreja. É isso? Por isso que nós precisamos pensar: o que adianta eu ter um conhecimento para mim, se eu não tenho a paciência, a caridade
de levar meu irmão a Cristo, de fazer com que ele conheça o Evangelho em primeiro lugar, se converta, seja discipulado, aprenda a andar no caminho da fé, e depois, quando o seu caminho estiver mais consolidado, talvez, se ele tiver alguma vocação especulativa, ele vai poder se ocupar de questões teológicas e assim por diante. Caso contrário, há muitos santos que se salvaram sem teologia, e há muitos teólogos que se condenaram com toda a sua ciência. O céu tem mais ignorantes, e o inferno está repleto de gente que sabia muito. Portanto, nós não podemos ferir a consciência de ninguém. São Paulo conclui: se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, nunca mais comerei carne para não escandalizar meu irmão. Ele chega a esse ponto, né? Digamos que nós vivêssemos num mundo meio... todo mundo é vegano, né? Aquele veganismo religioso, a sociedade inteira comer carne virou pecado. É um absurdo. Estamos quase lá, hein? São Paulo está dizendo: eu não comeria mais carne simplesmente para não escandalizar o irmão. Eu tenho que pensar nisso. Será que com as minhas atitudes eu estou edificando ou escandalizando? Eu sou católico, eu posso beber, posso não sei o quê, então eu vou lá numa festa cheia de pagãos, eu sou padre, começo a encher o funil, estou lá enchendo o caneco, e as pessoas olham e dizem: está vendo? Olha lá o padre. Então, o que me impede de ir ao boteco? Olha lá, aquela pessoa da igreja, está lá, olha, está alcoolizado. O que é? É permitido beber? Sim, com moderação, como a igreja sempre ensinou. Mas em algumas circunstâncias, nem isso. Porque alguém vai se escandalizar. Não basta eu conhecer. Eu tenho que entender que tudo que eu conheço é uma fagulha, é um quase nada. E que a única coisa que realmente importa é a caridade com a qual nós amamos a Deus e ao próximo. Porque o nosso entendimento jamais vai conseguir abranger Deus. Ele é infinito. Não há como apreendê-lo. Ele é infinito, ele nos supera sempre. Ele nos transcende sempre. Mas, se nós não podemos atingir Deus pelo nosso entendimento, nós podemos atingi-lo pelo amor. Amá-lo. Isso nós podemos, com a graça dele, porque ele nos dá esse presente. Ora, do mesmo modo, eu preciso entender que o meu próximo, o que ele não sabe, é quase menor daquilo que eu não sei, sabendo um pouquinhozinho. Porque é muito interessante, quanto mais você conhece que não conhece. E quanto menos você conhece aquilo que você não conhece. Você não consegue ter um mapa da sua ignorância. Então, quanto mais eu sei, mais eu tenho um mapa da minha ignorância. Eu sei aquilo que eu não sei, que eu poderia saber. Mas aquela pessoa ali, até na ignorância, leva vantagem acerca de mim. Portanto, eu não tenho direito algum de atropelar a sua alma e de levá-la à condenação, porque eu estou apegado demais às minhas discussões, aos meus debates, aos meus entraves, às minhas querelas. Tanto faz. Os teólogos vão ficar discutindo até o fim do mundo, mas os santos estão experimentando Deus agora, em cada comunhão, em cada momento de oração, em cada instante. O que nós queremos? Especular ou amar? Que Deus nos ajude a entender que essas duas coisas não são
contraditórios, mas que nós nunca conheceremos o suficiente, enquanto que nós podemos amar sempre mais, porque no amor nós jamais teremos limites.